Deputado, eu vou fazer uma pergunta, ela vai ser um pouco longa, mas é, é só para eu colocar alguns pontos no meio do andar da pergunta, que é o seguinte: a gente tem um judiciário que é parcial, a gente viu isso nas eleições, estamos vendo isso hoje, onde uma pessoa que escreve Perdeu Mané na estátua da Justiça de batom, ela pega 17 anos e o André do Rap, ele recebe os seus bens de volta. E quando a gente fala assim a respeito da parcialidade da justiça, a gente começa a caminhar e ver os exemplos que foram dados desde 20, 30 anos atrás, onde você via juiz, promotor dando carteirada e falando, ó, você sabe com quem você está falando? É, dentro dessa esteira, além de um pedido de impeachment de um, de um ministro do Supremo, qual seria o recado mais importante após isso para poder conter também nas instâncias mais baixas? Olha, eu não sei, talvez uma reforma do Poder Judiciário, que é algo que, inclusive, nós sofremos muita resistência hoje no Congresso Nacional. Aliás, qualquer modificação que nós tentamos fazer, visando aprimorar os freios e contrapesos, os mecanismos que podem tornar os poderes mais equilibrados e havendo um respeito à separação entre os poderes e aprimorando para que a justiça ela possa ser mais imparcial, mais justa, nós vemos declarações tão bizarras dessas pessoas que eles se julgam realmente os donos do país, Sim, se julgam soberanos intocáveis, como, por exemplo, o Gilmar Mendes já falou várias vezes que se houver qualquer tipo de tentativa de modificar o Poder Judiciário, o STF, eles podem reverter essas decisões tomadas no Congresso Nacional. Olha só que coisa bizarra. uhum, Isso é uma demonstração de que a arrogância do Supremo Tribunal Federal chegou a um ponto em que eles se julgam um poder moderador. sim, Então tem que ter um impeachment de um ministro do Supremo que esteja se exacerbando, que esteja extrapolando das suas competências e que esteja cometendo abuso de autoridade e fazer uma reforma do Poder Judiciário. Inclusive, nós temos que analisar como que pode ser feita a questão do impeachment dos ministros do Supremo. Não pode ficar somente na mão de um senador, que é hoje o que exatamente. acontece. Somente o presidente do Senado que pode colocar isso para acontecer. Aí olha que relação promíscua que acontece. Como que são escolhidos os ministros do Supremo Tribunal Federal? Eles são indicados, em tese, pelo presidente da República. Só que, na verdade, eles não são indicados pelo presidente da República. Eles são indicados pelos próprios ministros do STF Sim. que dão o nome Uhum. para o presidente. Olha, esse nome aqui é o nosso nome, é um nome bom. E aí, quem é que aprova os ministros do Supremo Tribunal Federal? São os Senado. senadores. Senadores. E aí, aqueles que sabatinam e que endossam ou não o nome do ministro do Supremo, eles depois são julgados pelos ministros do Supremo. E aí, os ministros do Supremo, eles julgam quem? Eles julgam os senadores e os deputados federais. Então, em qualquer tipo de tentativa de modificação de algum poder, alguma competência do Poder Judiciário, sobretudo do STF, o que acontece? Telefonemas, como nós já vimos várias vezes. Como foi questão, na verdade, não foi nem de tentativa de modificação do poder dos ministros do Supremo, mas quando nós tentávamos aprimorar o processo eleitoral com o voto Sim. impresso. Cara, que coisa mais ridícula, que militância partidária que foi feita pelos ministros do Supremo, sobretudo Barroso, caminhando, aliás, não só ligações, mas caminhando no Congresso Nacional para conversar com os deputados, para que eles pudessem votar contrariamente àquilo. Isso não é democracia, isso não é Estado democrático de direito, é um poder interferindo no outro. É uma coisa tão bizarra, tão asquerosa,
que quem tenta, às vezes, defender esse tipo de prática, é evidente que está se beneficiando de alguma forma, ou é por conta de birra contra os conservadores e contra os ditos bolsonaristas, né, conservadores, porque é uma interferência muito ridícula que esses caras fazem. Então tem que ter, sim, medidas para que nós possamos modificar as competências do Supremo Tribunal Federal, demais instâncias também. Uma coisa que eu sempre digo: o Supremo Tribunal Federal não pode continuar votando matéria penal. Não Sim, pode. O verdade. Supremo Tribunal Federal, ao meu ver, tinha que julgar simplesmente se leis são constitucionais ou não e pronto, acabou. É isso, mais nada. Exatamente. E nós já reduziríamos bastante esses superpoderes, porque esses caras estão com uma arrogância, uma prepotência, e assim, eu nunca vi na minha vida. Eles se julgam acima das leis, acima dos demais seres humanos, eles são seres intocáveis. Eles não tiveram um voto sequer, eles não, Uhum. se você for analisar ao pé da letra do que está na Constituição, o Supremo Tribunal Federal sequer é um poder. O artigo 1º, parágrafo único, diz o seguinte: todo poder emana do povo que o exerce através de representantes eleitos Uhum. ou indiretamente nos termos desta Constituição. Ou seja, o poder é representado por quem foi eleito. Eles não são um poder. Então, assim, é evidente que é algo um tanto quanto utópico nós imaginarmos que poderíamos ter essa realidade agora, mas é algo que nós temos que sim discutir para o futuro, que é fazer com que o STF seja simplesmente uma corte constitucional e não essa corte que manda e desmanda em todos os poderes no nosso país.